gravando nesse computador. Então, seguindo aqui nossas aulas, né, nossos encontros, hoje a gente vai falar de crimes contra a liberdade, bem jurídico, tutelado hoje aqui, é a liberdade. Que liberdade nós estamos falando? Liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, nada disso. Hoje nós estamos falando da liberdade de locomoção. Né? Estamos falando da liberdade de locomoção. Esse é o bem jurídico que vem sendo tutelado nos tipos penais que nós vamos começar a falar agora. Na verdade, é muito mais do que um simples direito de locomoção. Eu diria que está muito mais ligado à ideia de comportamento do que só de locomoção. Né? Vocês vão ver, por exemplo, na questão do trote, que a gente vai falar hoje aqui, né? Na ameaça. Né? Então, assim, na verdade, eu acho, né, que no futuro, eu acho que liberdade deveria ser substituído por liberdade de comportamento. Né? Ficaria uma coisa mais, no meu entendimento, mais apropriado. Tá? No final, nosso objetivo está aqui, compreender a importância da proteção penal do bem jurídico liberdade, conhecer os elementos dos crimes contra a liberdade, diferenciar, no caso concreto, os tipos penais e os seus respectivos tratamentos penais, construir um raciocínio jurídico de forma a resolver casos concretos que envolvam os crimes contra a liberdade. Ou seja, nós precisamos entender que a liberdade é um bem fundamental e que precisa ser tutelado pelo direito penal. Né? O tipo Licença, penal... professor. Pode falar. Professor, então, tem alguns alunos querendo entrar. Aí tá falando que espere o anfitrião aceitar, entendeu? Aí pedindo que eu te avisasse. É engraçado que não está aparecendo para mim aqui, não. Deixa eu ver, peraí. Todos os que estavam, que eu já coloquei para... Eu já admiti no grupo. Estranho. Ó, aqui para mim, já estão todos admitidos já. Tá, ó. Eu não sei se vocês estão vendo. Agora apareceu um. Eu não sei se vocês estão vendo aqui na minha tela a questão dos alunos, tá vendo? Tá vendo? Então vamos lá, vamos continuar. Então, e aí vocês vão ter que entender quais são os elementos, né, que compõem cada um desses crimes contra a liberdade para poder diferenciá-los no caso concreto. Você tem que saber quando você está diante de um constrangimento legal, quando você está diante de uma ameaça, quando você está diante de é, de um sequestro. Né? Nós vamos ver isso aqui hoje, né? Esses crimes aqui. Não é extorsão, medida de sequestro, que é crime contra o patrimônio. Nós vamos ver hoje sequestro. Tá? Então vamos lá, vamos começar pelo mais legal, né? Olha ele aí, galera, olha o trote. Né? Será que o trote é crime? Né? Vou ter algumas imagens aqui legais de trote, tá vendo? Olha só, né? Botar uma pessoa num negócio daquele ali, né? Fazer uma coxinha, né? Olha lá. Será que isso é crime? Constrangimento ilegal. Vamos lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de ele haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda. Né? Então, veja bem, aqui, olha, só um minutinho. Filha, você não pode assistir essa aula, não. Ah. Filha, a mamãe tá chegando aí, ela vai ver. Papai não pode sair daqui, não. Vai lá, filha. Filha, olha só, você não pode ficar aqui para ver essa aula. A mamãe tá chegando já aí, tá? Oi?
A mamãe já está chegando, tá bom? Queridos, programa ao vivo tem dessas coisas. O senhor vai ter que preparar uma aula que ela possa participar, tadinha. Ela é louca Cara, para isso. aquela é doida para entrar aqui. Eu falo, Eu poxa, sei. ai meu Deus do Tem que céu. ser um assunto bem leve que ela possa Caramba. participar. Pois é, ela vai ver essas fotos aqui. Meu pai, É, que é isso aí? Ó, minha filha, falta, tadinha. deixa eu ver aqui, faltam 12 anos para você saber o que é isso. Tadinha. É, ai, ai, desculpa, gente, mas Nada, que isso, professor. dessa Faz parte. faz parte. Então, olha, o crime aqui é constranger. Olha, esse verbo constranger, vocês vão ver ele em vários lugares. Vocês vão ver ele no crime de estupro, né? Vão ver ele no crime de extorsão. Agora me bateu um branco aqui, desculpa. Vocês vão ver esse verbo constranger. Quando você fala em constranger, você está sempre trazendo a ideia de que você vai obrigar a vítima a fazer algo que ela não quer, ou que ela não tem obrigação de fazer. Então, por exemplo, quando você vê lá no crime de estupro, né, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, não é, a ter conjunção carnal ou ato libidinoso, aquela pessoa não quer ter a relação sexual, né, e o sujeito, mediante violência ou grave ameaça, obtém dela aquele comportamento. Né? Aqui é constranger, obviamente, né, mediante violência, é a primeira forma de praticar esse crime, ou grave ameaça, é a segunda maneira, ou por outro meio, ou reduzido a capacidade de resistência. Então, você tem três formas de praticar o constrangimento legal: mediante uma violência física, mediante uma ameaça ou mediante uma redução da resistência. Você constrange a pessoa a ela não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Ou seja, resumindo, você obriga a pessoa, mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade, a quê? A ela ter um comportamento que ela não queria ter. Aonde que o trote entra aqui? Tá? Queridos, se a pessoa não quer participar desse tipo de brincadeira, mas muitas das vezes ela é intimidada, forçada a participar, não é? Por quê? Ela sofre até uma ameaça de que não vai ser convidada a nenhuma festa, não vai participar de nada, não é? Não vai ter, o pessoal vai virar a cara para ela depois, não é? Então, na minha época era assim: se você não participar do trote, você não vai ser convidado para o baile, você não vai ser convidado para o churrasco, você não vai, você vai ser um alienígena, ninguém vai olhar para você dentro da faculdade, né? Na minha época era assim. Então eu voltei para casa com o cabelo, né, careca, com a cabeça careca, raspada, né, com a roupa toda lenhada, né, e todo sujo, né? Bom, aí depois a gente conseguiu ter uma vida acadêmica, né? Veja bem, que isso é crime, né? Ah, Ricardo, mas tudo bem, violência. O cara te pega a força física, né? Chamada vis corporalis, né? A grave ameaça, a intimidação, né? A vis compulsiva. Agora, como é que é essa questão de reduzido a capacidade de resistência? Reduzido a capacidade de resistência. O que é isso? Aqui, queridos, o sujeito, mediante droga ou bebida, não é, faz com que a pessoa, não é, ela pratique condutas ou comportamentos que ela, a princípio, não queria. Não é?
cara deixa o cara bêbado e imita uma galinha agora aí, kkkk, agora finge morto, né? É uma hipótese um pouquinho mais remota. Agora, vou dar alguns exemplos para vocês de constrangimento ilegal além do trote, né? O cara chega lá no baile, né, todo feliz, sorridente, aí vem um sujeito que chega para ele e fala assim: ô, simpático, cai fora, senão eu vou quebrar tua cara. E ele vai embora. Vejam que, mediante uma grave ameaça, eu forcei ele, né, a fazer o que a lei não manda. Não é? Ou então, não fazer o que a lei permite. Não é? Eu chego lá para o sujeito e falo: parceiro, se botar o pé na minha rua de novo, eu quebro a tua cara. Constrangimento ilegal. Então, não é? O leigo fala assim: eu fui entrar no banco, a porta giratória quebrou comigo, sofri um constrangimento ilegal. Cara, constrangimento ilegal é o crime do 146, não é? Ela pode ter sofrido um constrangimento em razão de uma falha. Agora, o crime de constrangimento ilegal requer uma conduta humana. A pessoa jurídica não pratica crime, não é? Então, tomar cuidado com essas coisinhas bobas, né? Vejam que aqui é um crime material. Não coloquei, vou botar aqui embaixo, né? Nós temos aqui um crime material, porque o crime vai se consumar, né? A consumação ocorre com o comportamento da vítima, né? Então aqui a consumação se dá com o comportamento da vítima. Então, se o cara chega para mim e fala assim: ô, simpático, vai embora, senão eu quebro o teu nariz. E eu falo assim: não vou embora não, vou ficar aqui, mané. Né? Então nós temos o quê? Uma tentativa, né, de constrangimento ilegal. Então, crime aqui é material, consumação ocorre com o comportamento da vítima. Admite tentativa? Sim, acabei de dar um exemplo. Eu tentei constranger alguém, mas não consegui. Não é? Então, que fique bem claro essa questão aqui do constrangimento ilegal. Né? É um crime também comum. Crime comum. Né? Ou seja, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tá? Então, trote aí, né? Qualquer pessoa pode praticar um trote, né? Agora, cuidado, porque se for funcionário público, o crime já vai ser o crime de abuso de autoridade. Crime de abuso de autoridade, tá? Tem lei específica do crime de abuso de autoridade. Então, por exemplo, um policial pega uma pessoa sem ela ter praticado um crime nenhum, não é? Chega lá na carcerais, né? Chega lá aí, ó, joga ele aí dentro, deixa aí até ele sossegar o facho. Tava criando problema lá, tava criando tumulto lá, né? Isso é constrangimento ilegal, isso é abuso de autoridade. Então, há um detalhe aqui muito importante sobre esse crime, para você não cair nessa cilada, tá bom? Peraí. Besteira. Desculpa. Aí vamos lá, ó. Aumento de pena. Aumento de pena. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro. Ué, Ricardo, por que
cumulativamente e em dobro. O que é esse cumulativamente aqui? Olha aqui, eu não sei se vocês perceberam, né? Mas aqui tem um detalhe. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, mas olha a pena, olha, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, o sujeito é punido ou com a pena privativa de liberdade ou multa. Né? Agora, já aqui, ó, bem aqui, as penas são aplicadas cumulativamente, ou seja, aqui vai ser a pena privativa de liberdade e a multa, e em dobro. Quando, para a execução do crime, reúnem-se mais de 3 pessoas ao emprego de armas. Olha aqui, queridos, normalmente o trote não é aplicado por uma pessoa só. Você tem um grupo de pessoas, né? Então, o trote, ele é um constrangimento legal majorado. Ou a emprego de armas. Vejam que aqui não precisa ser arma de fogo. Armas. Ou seja, pode ser um prego, um caco de vidro, né? Um bastão. Né? Parágrafo 2º. Além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Isso aqui também é muito importante. Por quê? Ora, se o constrangimento legal é praticado com violência, as lesões corporais causadas por essa violência, o agente também responderá. Né? Então, ele vai responder por constrangimento legal e lesão corporal. Não há que se falar aqui em consunção. Né? Eu botei uma observação aqui, né? Exatamente essa explicação, né? Se o constrangimento legal é praticado mediante violência física, também aplicam-se as referentes aos resultados da violência. Aí vem aqui, em concurso formal, material, conforme o caso. Como é que você vai saber? Né? Se o sujeito praticou 2 condutas, não é? E 2 crimes, então nós vamos somar as penas. Então, por exemplo, eu chego para o sujeito e falo assim: sai do baile se não te quebra a cara. E o sujeito olha para mim e fala assim: não vou sair. Aí eu quebro a cara dele e tiro ele do baile. Eu pratiquei 2 condutas. No primeiro, um constrangimento legal, depois uma lesão corporal. Respondo pelos 2 em concurso material. As penas são somadas. Agora, se ao mesmo tempo já vou botando para fora socando, né? Aí eu posso entender que houve uma conduta só e 2 crimes. Né? E aí o que acontece com essas penas? Eu vou aplicar a regra do concurso formal. Eu vou pegar a pena mais grave e vou aumentar. Não é? Então, concurso formal, concurso material, artigos 69 e 70 do CP. Né? Isso já ficou lá atrás, na parte geral. Olha só esse tema aqui que eu separei para vocês. Ó. Olha que coisa interessante. Ó. Entre a fé e a vida. O que fazer diante da recusa de transmissão sanguínea por pacientes testemunhas de Jeová? Né? As pessoas que professam essa religião não entendem que não devem receber transfusão de sangue, não é? Mas vamos imaginar que elas cheguem no hospital acidentadas e precisem da transfusão. E elas virem para o médico e falam assim: olha, eu não quero me submeter à transfusão de sangue. Aí o médico faz o seguinte: tá bom, dá um soninho nela, sedativo, e coloca o sangue para ela sobreviver. Ah, Ricardo, isso seria um constrangimento legal, mediante redução da capacidade de resistência. Não é? Olha o que a lei diz, ó, não compreendem na disposição desse artigo, ou seja, não há
constrangimento legal. 1. A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal ser justificada por iminente perigo de vida. Então, se há perigo de vida, o médico não precisa pedir o consentimento. Né? E a coação exercida para impedir o suicídio. Né? O cara vai lá se jogar, o outro vai, segura, faz força. Não há constrangimento legal. Então, queridos, o médico, ele não pode chegar e falar assim: ah, você é testemunho de Jeová? Ah, eu não quero transfusão de sangue. Ah, então tá bom, meu filho, morre na paz aí, a gente se vê na glória. Não pode. Até porque ele é o quê? Agente garantidor. O médico responde pelo resultado. Né? E olha que situação complicada. Você tem uma liberdade de crença de um lado, não é? Que é uma garantia constitucional, e você tem a obrigação do médico aqui, né, de evitar a morte. Agora, uma pergunta que nunca ninguém me fez, e eu me faço: e se o médico for testemunha de Jeová também? Não é? Então chega lá o testemunho de Jeová, lá botando sangue para fora, aí ele olha para o médico e fala assim: já sabe, né, parceiro? Aí o médico fala assim: não farei o transplante. O transplante não, a transfusão, desculpa. Não faria a transfusão. Amém. E aí, queridos, o médico, em que situação que vai ficar? Vai responder por crime, né? E não tem nenhum excludente para esse caso. Né? Não tem nenhum excludente. O médico responde criminalmente. Né? Então, assim, é muito difícil uma situação dessa. Imagina fazer um júri desse. Deve ser mais interessante ainda, né? Então, assim, brincadeiras à parte, né? A única forma que tem de absolver aí nesse caso é se os jurados forem testemunhas de Jeová também. E é difícil, porque assim, não tem tantas, né? Eu conheço poucos, tenho amigos testemunhos de Jeová, mas são poucos, né? Não tem muitos assim, mas eu conheço, né? Então, eu respeito a religião, a crença das pessoas, mas eu acho que nesse ponto, eu acho que podia, de repente, ser revisto, não sei, né? Porque você não pode ver uma pessoa morrer sem fazer a transfusão de sangue. Difícil, né? Enfim. Complicado. Inclusive, eu tenho um amigo que é testemunho de Jeová e não concorda com isso. Ele fala: Ricardo, eu não concordo. Eu acho que se um dia eu chegar a ponto de realmente precisar, não tem jeito. Se tiver outra forma, eu prefiro. Mas se não tiver outro jeito, aí eu, né, discordo desse posicionamento. Então, enfim. Né? Bom, o próximo crime é o crime de ameaça. Crime de ameaça. Olha lá. Né? Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém. Ameaçar alguém. Né? Vou botar em vermelhinho aqui para ficar legal. Ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal, injusto e grave. Mal, injusto e grave. Então, se eu falar assim: vou te matar, vou te bater, vou te estrangular, né? Isso é um mal injusto e grave. Isso é um crime de ameaça. Né? Agora, e se eu falar assim: vou te processar? É crime de ameaça? Não. Não, porque não é um mal injusto, muito menos grave. Eu vou entrar com processo, tenho esse direito,
Você vai se defender, tem esse direito, e o juiz vai decidir quem tem a razão. O mal injusto e grave aqui é o mal imerecido, não é? Agora, é grave. Só que esse grave aqui, isso deve ser visto com muita relatividade. Então, por exemplo, se eu chegar com um camarada e falar assim, meu irmão, vou jogar uma lagartixa dentro da sua cueca, né? Isso seria um mal injusto e grave? Né? Depende. De repente o cara tem um trauma de infância com lagartixa, não é? Ele foi na padaria, quando ele pegou o pão, o sanduíche, ele mastigou assim, e vê a cabecinha da lagartixa assim, né? Ou então o rabinho pendurado assim, né? E ele pegou trauma daquilo. Eu sei, eu uso aquela fraqueza dele. Então isso aqui você tem que analisar no caso concreto, não é? Vou contar para todo mundo qual era o seu apelido de infância, né? De repente era um apelido lá, qualquer. De repente foi um apelido que causou ele um trauma, ele teve que ter ajuda do psiquiatra. E eu sabendo disso, obviamente, né? Mando uma dessa. Agora, me fala uma coisa aqui. Qual é a diferença da ameaça para o constrangimento legal? Ao meu ver, no constrangimento você obriga a pessoa a fazer alguma coisa. Sim, Na ameaça você só só ameaça. só ameaça, né? Só promete o mal injusto e grave. É exatamente isso. Ou seja, eu coloquei até aqui, mas vocês, não sei se vocês leram ou não, mas a resposta está bem aqui na frente de vocês. A ameaça tipificada no 147 não se confunde com aquela utilizada no crime de constrangimento legal. A ameaça, ah, como elemento do crime de constrangimento legal, ela é condicionada a algum comportamento da vítima. Sai daqui, senão te dou um soco. Não é? Volta para casa, senão eu vou te bater. Ou você participa do trote, ou nós vamos passar 5 anos sem ninguém olhar na tua cara dentro da escola, dentro da faculdade. Então, essa ameaça condicionada, ela acaba sendo um elemento do crime de constrangimento legal. Essa ameaça aqui, ela é uma ameaça isolada. Vou te matar. Né? Então, vamos lá. Queridos, preparem-se para fortes emoções a partir de agora. Ameaçar alguém por palavra, aqui é mole saber, né? Escrito, uma carta ou até mesmo a internet, um e-mail, né? Ou gesto, tem uns gestos, né, que o cara vira para o outro e fala assim, ó, vai morrer. Ou então, ó, né, dá o vapo, né? Ou então, diz aqui, ó, qualquer outro meio simbólico. Quem pode me dar um exemplo de um meio simbólico de ameaça? Quem pode dar um exemplo? Levantar a blusa? Levantar a blusa? Aí é um gesto. É um gesto, seria um gesto, é. Você, por exemplo, um nazista ir na casa de um homem negro que reside na Alemanha e fazer o símbolo do nazismo na casa dele lá. Sei lá, pode Seria ser. escrito, olha aqui, ó. Botei aí na tela para vocês verem. O que vocês acham dessa ameaça aí? O meio simbólico. Saia sem aliança mais uma vez. O que vocês estão imaginando aí, essa banana com essa faca atravessada? O crime de ameaça pode ser praticado, né, de forma verbal por qualquer meio simbólico. Não é? Aí, vamos lá, o cara pega, né, mata um passarinho, quebra um pescoço do passarinho, bota dentro de uma caixinha e manda de presente para o cara um passarinho morto. Não é? Então, assim, é muito interessante
No Poderoso Chefão, por exemplo, né, tem uma cena que ele manda, um dos caras lá manda um peixe, não é? Com um peixe junto com a roupa do cara, um peixe morto, né? Aí os caras recebem, o cara fala: o que que é isso? Assim, isso é um aviso siciliano. Está dizendo que fulano de tal já dorme com os peixes, está morto. Claro que aí não seria uma ameaça, porque já aconteceu, né? Mas só para vocês entenderem essa questão do meio simbólico, não é? Muito bem. Agora a gente vai para um outro crimezinho aqui complicado, que é o sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Queridos, não confundir com o crime de extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro está no artigo 59, perdão, 159, e lá o sujeito priva de liberdade, não é? Priva de liberdade a vítima para exigir, né, exigir resgate, né, exigir um resgate, um valor para poder soltar a vítima. Não é o caso aqui. Aqui é só privar alguém de sua liberdade. Trancar uma pessoa em casa e não deixar sair de casa. Não é? Não é do tempo de vocês, é do meu tempo. Tinha uma novela na Globo que eu adorava assistir, eu era criança. Mas eu adorava, porque tinha um lobisomem. Chamava-se Roque Santeiro. E nessa novela tinha um cara, o seu Zé das Medalhas, que prendia a mulher em casa para ninguém ver, porque ele morria de ciúme da mulher, não deixava a mulher sair de casa. Né? Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é um crime de sequestro e cárcere privado. Né? Trancou a pessoa em casa e não deixou ela sair. Ricardo, sequestro ou cárcere privado, tem diferença? Olha, existe uma diferença aqui. Está aí no slide para vocês. Olha, o sequestro é uma menor restrição em clausuramento. Então, o cara fica preso numa chácara, numa casa, numa ilha deserta. E o cárcere privado, maior restrição, confinamento. O cara fica trancado dentro de um quarto, não pode sair de um quarto, ou de um banheiro, ou de um porta-malas, né? Queridos, particularmente, é procurar cabelo em ovo, né? Ficar vendo aí diferença de sequestro, cárcere privado, se tudo é crime. Então, eu acho, sinceramente, uma distinção daquelas bem inúteis mesmo, né? Aqui estava mandando convocar, admitir um colega e depois sumiu. Mas, enfim, então, o crime é o mesmo. Sequestro, cárcere privado, na minha opinião, são expressões sinônimas. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, que também é um crime material, vai se consumar quando a vítima tem essa liberdade privada. Se o agente não consegue privar a vítima da sua liberdade, temos uma tentativa. Tá? Lembrando também que a mesma coisa aqui vai valer lá, a mesma que eu falei lá sobre meu Deus do céu, sobre constrangimento legal, vai acontecer aqui. Então, olha, um crime material ocorre com a privação da liberdade. Crime comum, qualquer pessoa pode praticar, só que se for um funcionário público, o crime é abuso de autoridade. Tá bom? Se for um funcionário público, abuso de autoridade. Conforme, se ele tiver, obviamente, na função dele, né, gente? O policial pega uma pessoa, tranca um cara lá, né? Você pode até falar, dependendo do caso, de uma tortura, mas aí são casos mais graves, né? Mas aqui, por exemplo, se o policial tranca a esposa em casa porque não quer deixar que as pessoas, né, olhem para a esposa dele, né?
o crime é coerceria privada. Não é? Então, olha, a pena é reclusão de 2 a 5 anos. Aí vem aqui, inciso 1, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos, não é? A pena do caput é de 1 a 3. E a pena vai ser de 2 a 5 na forma qualificada do parágrafo 1º, né? Ou seja, se a vítima tem parentesco, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, queridos, isso em 1941 até poderia ser fácil, né? Pensou? Você chega por pegava lá um desses hospitais psiquiátricos aí, né? Chegava lá com um atestado falsificado lá, havia internar esse cara aqui que ele é louco, né? E ele gritando, eu não sou louco, eu não sou louco. Bom, todo mundo dentro do sanatório fala que não é louco, então, né? Mas hoje você nem consegue internar uma pessoa que precisa, faça ideia o que não precisa, né? Então, virou meio que lenda, né? O direito penal. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, a pena é maior, qualificado. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos, se o crime é praticado com fins libidinosos, muito cuidado com isso aqui. Os senhores sabem o que são fins libidinosos? É isso mesmo que você está pensando. É a conjunção carnal, que é a penetração pênis-vagina, ou ato libidinoso, que é qualquer outro tipo de penetração, ou então atos de cunho sexual. Né? Ricardo, mas se o cara prende a vítima, não é? Para ter relações sexuais com ela, não seria estupro? Cuidado, cuidado, tá? Porque, veja bem, você pode estar diante dos dois crimes, ou o estupro pode absorver esse crime aqui. Como é que eu vou saber, Ricardo? Vamos lá. Vamos imaginar que a vítima está passando pela rua, né? E quando ela está passando numa viela, o sujeito sai de trás, agarra a vítima, priva a liberdade momentaneamente somente para praticar o ato libidinoso e depois solta. Nesse caso, ele vai responder somente por estupro. O estupro vai absorver essa privação da liberdade aqui, né? Agora, vamos imaginar que o sujeito pegue essa vítima, leve essa vítima para um lugar, fique lá com ela, tenha relação sexual com ela, e depois de ter feito, continua mantendo ela presa para esse fim. Aí, nesse caso, você vai ter o quê? Os dois crimes. Vejam que aqui um não é um meio para praticar o outro, né? O tempo que ficou da privação de liberdade não foi aquele que era o necessário somente para a relação sexual. Eu vou chamar de relação sexual, vou chamar de ato libidinoso, né? E se resulta a vítima em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou mental, né? Grave sofrimento físico ou mental, aí você tem 2 a 8 anos. O parágrafo 2º é uma qualificadora bem mais pesada. Grave sofrimento físico ou moral. Não é? Então, isso aqui, o grave sofrimento físico, obviamente que ele vai ser analisado por meio de exames de corpo de delito, né? Exames médicos. E o sofrimento moral, não é? Isso aí o juiz vai apreciar no caso concreto. Não é? Tu imagina uma mulher que ficou presa dentro de casa e o sujeito não deixou ela sair para nada. Não é? Será que nesse caso não haveria um grave sofrimento moral para essa mulher? Entendo que sim. O advogado discordou, recorra e o tribunal vai dizer sim ou não. Certo? Muito bem. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Sim. Mais uma. Não confundir, olha. Sequestro com extorsão mediante sequestro.
Olha, as duas, vou ter aqui duas imagens ilustrativas, né? Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro, cárcere privado é crime. E se o delito é praticado por menor de 18 anos, reclusão de 2 a 5. Então, aqui o sujeito simplesmente priva a vítima da liberdade. Agora, aqui, olha, na extorsão mediante sequestro, o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo um cativeiro, não é? Nós temos um refém, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, que é outro crime, é o crime do 159, ok? Então, gente, visto isso, vamos tomar um café e daqui a pouco a gente volta para falar de redução à condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas e de órgãos, violação de domicílio, né? Vamos falar aqui bastante coisa interessante. Essa lei foi revogada, é até bom ver ela aqui, tem mais. Ok, gente? Então, daqui a pouco a gente está voltando. Vou tomar um cafezinho aí e daqui a pouco a gente está voltando. Até já. Acabou que eu não perguntei. Alguém tem alguma dúvida sobre a matéria? Pra mim, até agora tá tranquilo. Tranquilo, Não, né? tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Show de bola, show de bola. Vai voltar aqui 8 horas, professor? Eu pretendia voltar 8 cravado hoje. Show. Beleza, Pode beleza. ser? Só para não ficar cansativo, senão vocês não aguentam. Chega uma hora que a cabeça de vocês não aguenta. Tá bom, gente? Beleza, então. Vamos lá. Valeu. Pau no burro.
Vamos lá, galera. Vamos retornar aí para Labuta. Acabou que eu ainda dei uma atrasadinha de 5 minutos aí. Só me ajeitar aqui. Vamos iniciar nossa aulinha de novo. Então vamos lá, pessoal. Estou admitindo aqui o pessoal que entrou depois, enquanto eu não estava na sala, tá bom? Cris, eu diminui um pouquinho o padrão da luz aqui do quarto, porque eu estou com um pouquinho, a cabeça tá doendo um pouquinho hoje. Hoje eu saí cedo, fui para Angra dos Reis. E só cheguei agora à noite. Cheguei aqui faltando uns 15 minutos, 20 minutos para começar a aula. E então peço desculpa a vocês aí, né? Vamos lá. Redução à condição análoga de escravo. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: o termo que o Código Penal usou foi condição análoga à de escravo. Vejam que ele não usou o termo redução à condição de escravo, né? Porque ainda que uma pessoa reproduza identicamente aquilo que se assistiu nos episódios, né, da história brasileira de escravidão, ainda assim ele não faria aquela pessoa escrava, porque a escravidão ela foi abolida, né? E essa abolição da escravatura não se permite que se intitule alguém de escravo, né? Então, ainda que você reproduza exatamente os mesmos padrões de exploração daquela época, você tem que chamar de condição análoga de escravo. Isso é muito importante que se diga, porque isso é uma questão de dignidade, né? Então, aqui nós temos reduzir alguém à condição análoga de escravo. Isso aqui é muito importante, né? Aí ele diz as formas, não é? Quer submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Queridos, eu gosto muito de trabalhar com exemplos nas minhas aulas, né? E eu, de algum tempo, eu vejo que os casos de jurisprudência desse crime são pobres, né? A gente não vê muito esses crimes na jurisprudência. Existem, mas são poucos, né? Mas a gente vai estudando, né? E a gente vai verificando algumas situações onde se verificou esse crime, né? Então, por exemplo, eu já vi situação do sujeito que pega a família, né? Leva para trabalhar numa fazenda muito longe, né, da sua cidade natal. Lá dá um quartinho da comida, mas nunca dá dinheiro, nunca paga aquela pessoa, nunca assina uma carteira, nunca assina nada. Pega os documentos daquela pessoa e trava os documentos. E aí você pode falar assim, Ricardo, por que eles não saem de lá? Você chegar para uma pessoa como a gente aqui e falar, meu irmão, me dá seu documento, você não vai poder sair daqui para trabalhar, tu vai rir da cara dele. Agora, você falar isso com uma pessoa humilde, poucas letras, é totalmente diferente, sabe? Você chegar para uma pessoa dessa, humilde mesmo, criada na roça, não sei se vocês já estiveram, já conversaram com essas pessoas, né? Mas são de uma humildade, de uma simplicidade, de uma inocência incrível. Se você falar para eles, o documento está aqui, tu não vai sair, tu tem que fazer isso, coitado, o cara vai, não é? Então, assim, tem nesses rincões aí, ainda tem muita gente analfabeta, tadinho, que assina com o dedo, assim, ó, não é? Tem muita gente que se intimida muito facilmente, não é? E o sujeito se aproveita,
dessa humildade dessas pessoas, dessa simplicidade das pessoas para transformá-lo em robôs, não é? Transformá-lo em robôs. Então, isso sendo verificado, você tem um crime, que é a redução à condição análoga de escravo. Você não precisa ter as mesmas características da escravidão de 1800. Tá? Basta, a lei se satisfaz com esses elementos aqui, ó, trabalhos forçados, jornada exaustiva. Você imagina, por exemplo, se uma empresa chinesa vem para o Brasil e traz trabalhadores da China e obriga os caras a trabalharem 12 horas aqui. Não é? Aí vai lá, quanto que você está ganhando? R$ 300 por mês, mais comida. Isso já é suficiente para configurar redução à condição análoga de escravo. Não é? Então, assim, a lei se satisfaz com muito menos do que aquilo que a gente aprendeu nas escolas aí por escravidão. Não é? Então, olha, sujeitando a condições degradantes de trabalho. Olha aqui a cena que eu vou botar para vocês, ó. Olha isso aqui. Se uma pessoa pode trabalhar desse jeito aqui, ó. Isso é condição de trabalho para um ser humano. Não é? Então, olha aqui, ó, na esquerda, né? Para a configuração do delito de redução à condição análoga de escravo, de competência da Justiça Federal, é bom que se diga, é desnecessária a restrição da liberdade de locomoção do trabalhador. Vejam que a lei se satisfaz muito menos, né? Mas o cara está ali trabalhando, você vê as condições dele. Olha isso aqui, jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho para fins de reconhecimento do crime de redução condicional de escravo. Eu peguei aqui o cara numa... Acho que isso aqui é uma fábrica de carvão, ou de minério, alguma coisa assim. Acho que é de carvão. Como é que o cara pode trabalhar naquela condição ali, olha? Não é? Aquele chapéu da Lotus ali, do John Play Special, chega a ser até, ah, sei lá, cinismo, né? Então ali só aquilo ali já tem o crime de redução à condição análoga de escravo, né? É, isso aqui também, olha, eu já vi, restringindo por qualquer meio a locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Então, o sujeito trabalha o primeiro mês e na hora de receber, ele fala assim, ó, eu não vou te pagar porque eu gastei muito dinheiro trazendo você lá de tal lugar para cá, eu estou pagando a sua casa, então tem um aluguel, né, de graça, eu estou te dando comida, então esse alimento que você está recebendo aqui é meu, não é? Então, eu, botando as contas aqui, na verdade é você que está me devendo. Aí sabe o que ele fala? Ah, sim, senhor, tá bom. E continua trabalhando, tadinho. É triste, né? É muito triste essa realidade aqui, mas eu já vi algumas situações dessas aí, essas futucadas aí que eu faço, não é? Eduardo, quer falar? Pode falar. Ricardo, tudo bem, cara? Tudo bem. Eu te fazer uma pergunta. Esse caput do artigo aí, ele não é cumulativo, né? Eu posso ter condição análoga de escravo, Basta um por desses exemplo. elementos. Por quê? Beleza. Porque ele está usando vírgula, tá vendo? Então você tem aqui, na verdade, um crime misto alternativo, né? Basta um desses elementos. Olha, ele diz, quer submeter a trabalhos forçados ou, aqui ó, ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer. Então, todas essas expressões aqui te dão, basta que um desses elementos sejam configurados, não precisam ser todos eles, certo? Então, olha, reclusão, olha a pena, 2 a 8 anos e multa, além da correspondente à violência, obviamente, se for empregado violência, né?
Aí vem aqui, nas mesmas penas incorre quem? Aí são as formas equiparadas, né? A lei faz equiparações. Então vamos lá. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então o sujeito ele tem lá uma bicicletinha, né? A bicicletinha. Ele acorda 5 horas da manhã, não, 4 horas da manhã, né? Toma aquele cafezinho pobre dele, sobe na bicicletinha e vai pedalando, e pedala 2 horas até chegar lá no local de trabalho. Porque ele tem que estar lá 6 horas para tirar leite da vaca, por exemplo. Aí ele está lá, né, tirou o leite da vaca e tudo mais, e quando vai dando 4 horas, 5 horas, a hora dele ir embora, cadê a bicicleta dele? O sujeito vai lá e mete um furo no pneu da bicicleta. Como é que esse cara vai voltar a pé? Se ele demorou 2 horas andando de bicicleta, quanto tempo ele vai demorar andando? Rapaziada aqui de bicicleta aí vai me dizer, vai demorar, Ricardo, umas 4, 6 horas. Então, quando ele chegar, vai ter na hora de voltar. Então, o que ele faz? Dorme por lá mesmo. Tá? Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, o que o cara faz? Para não deixar os caras saírem do local, coloca a gente lá armado. Né? Coloca o pessoal armado para o cara não poder sair de lá. Quem sair vai tomar tiro. Então, os caras ficam trabalhando lá. Né? Ou então, se apodera de documentos. Olha só que coisa. Né? Aquele exemplo que eu te falei. Ó, pegar seus documentos aqui, você não pode sair daqui, não. Cara, tá bom. Né? Então, parágrafo 2º, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito, raça, cor, etnia, religião ou origem. Né? Aí você tem uma pena aumentada de metade a forma majorada do crime. Muito bem. Aí aqui eu botei algumas observações. Né? A palavra escravo constitui elemento normativo do tipo, cujo significado deve ser extraído mediante uma valoração do magistrado no caso concreto. Evidentemente, não é necessário que haja efetiva escravidão como nos moldes do passado. Ponto. Foi o que eu falei para vocês. O tipo penal se satisfaz com muito menos. Né? O objeto jurídico do crime é a liberdade de autodeterminação. Eu gosto dessa palavra aqui. Vai muito além de liberdade. É autodeterminação. Né? Consiste no direito de ir e vir e permanecer, ou seja, o direito da pessoa humana em não ser submetida à servidão ou ao poder de fato de outrem. O dispositivo tem por finalidade atacar o grave problema brasileiro do trabalho escravo, entre aspas, muito comum em fazendas de zonas afastadas dos centros urbanos, onde os trabalhadores são submetidos às condições degradantes de sobrevivência e de atividade laborativa, muito sem remuneração mínima estipulada em lei, sem os benefícios da legislação brasileira e, o que é pior, levados a viver em condição semelhantes à dos escravos. Então, esse é um crime aqui. Você sabe que esse é um crime que eu nunca vi ninguém fazer um TCC sobre esse crime, um trabalho de pesquisa mais aprofundada sobre esse crime aqui. O cara que tiver peito e fazer um trabalho de pesquisa legal sobre esse crime vai fazer um belo trabalho de TCC. Né? E fica aí a dica para quem quiser. Né? Esse aqui, tráfico de pessoas, recomendo e peço para que vocês assistam o filme Tráfico Humano. Tráfico Humano. Vocês podem baixar aí dos vários meios possíveis. Quero que vocês assistam esse filme, porque certamente a gente vai fazer alguma atividade com relação a esse filme, que é muito interessante. Muito interessante. Na verdade, esse filme tem mais de 3 horas de duração, porque era uma série e foi compactado para virar um filme.
E são 3 horas que passam assim, num sopro, de tão bom que é o filme. O que é isso? Mostra uma realidade europeia, no leste europeu, é uma região muito peculiar, porque foi uma região que sofreu muito por conta de guerras. Então, é uma região pobre, né? Claro, pobre dentro de uma outra realidade, né? É, mas é um local um pouco sem perspectiva para a juventude, né? Só que é interessante que é, as mulheres dessa região são muito lindas, elas têm traços físicos, né? É, muito peculiares, muito individualizados, né? São mulheres muito lindas mesmo, as mulheres do leste europeu. E, obviamente, nessa hora aparecem aqueles que gostam de se aproveitar disso. Então, o que eles fazem? Chegam para as meninas, olha, você vai ser modelo, não é? Você pegar aí aqueles países do leste europeu e você andar e você olhar, é, quase que 5 em casa 10 meninas tem padrão para ser modelo na Europa. Então os caras chegam com a historinha, vai ser modelo e tal, e a filha toda feliz, vai, avisa para a família, todo mundo bate palma, a menina vai para a França, para Inglaterra, para, sei lá, né? Chega lá, o sujeito chega lá, vai ser modelo não, você vem aqui para se prostituir e vai ter que fazer o que eu mandar, senão você vai morrer. E lá elas são submetidas à prostituição, não é? Então, esse filme mostra exatamente essa realidade, né? É baseado em fatos reais, inclusive. São com bons artistas, com Donald Sutherland. A gente tem a menina que faz papel de policial, faz um papel maravilhoso nesse filme. Então, fica a dica para vocês. Vamos falar um pouquinho, então, agora de tráfico de pessoas, né? Ou tráfico humano, como vocês queiram, né? Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de, queridos, vejo que a lei, quando ela quis criar várias condutas, o que ela criou no tráfico humano? Ela criou um tipo misto alternativo. Então, você tem várias condutas. Agenciar, aliciar, recrutar, basta uma delas para configurar o crime. Mas se o sujeito, ao mesmo tempo, agenciar e aliciar, vai responder por 2 crimes? Não. Ele vai responder por um crime só. Você pode aquilatar o número de condutas na pena base. Então, o tipo misto alternativo, ainda que o sujeito pratique vários verbos no crime, ainda que ele pratique vários verbos, ele vai responder por crime único, né? Crime único, porque é um tipo misto alternativo, né? Então, tudo bem, Ricardo, sujeito que alicia é aquele que convence, aquele que agencia é aquele que organiza, o que recruta é aquele que escolhe, que faz o transporte, transfere uma pessoa de um lugar para outro, compra, aloja ou acolhe pessoa, só que mediante grave ameaça, violência, coação, fraude, que é o meio mais utilizado, é o exemplo do filme Tráfico Humano, que a menina vai achando que vai ser modelo, chegar lá eles obrigam ela a prostituir, ou abuso, com a finalidade de. Vocês vão ver que o tráfico de pessoas não é só para exploração sexual. Primeiro, olha, remover órgãos, tecidos ou parte do corpo.
Queridos, os senhores já entraram numa delegacia, ou no fórum, ou num site aí da polícia, e viu lá assim, crianças desaparecidas. Aí uma lista enorme, vários rostinhos de um monte de criança que foi desaparecida, e que sumiram, e que ninguém nunca mais viu. Criança evapora, gente. Criança não evapora. Criança não é abduzida por seres espaciais, não é? Então, o que acontece com muitas crianças que somem? A grande maioria, elas são capturadas para transplante de órgãos, tecidos e partes do corpo. Submetê-las a trabalho, condições análogas a de escravo. Por que eu digo que a fraude é o meio mais empregado, né? O cara tira o sujeito lá do Acre, manda para o Mato Grosso, falando que lá ele vai trabalhar, vai ganhar 5 mil por mês, vai administrar a fazenda. Chega lá, coloca ele num buraco lá de minério de carvão. E ele não ganha nada, só pão e água. Aqui você tem o tráfico de pessoas e o crime de redução condicional de escravo. Adoção ilegal e exploração sexual, que é uma das que mais acontecem, né? Submetê-los a qualquer tipo de servidão, mas, sem dúvida alguma, as que mais têm incidência, né, são a remoção de órgãos e a exploração sexual. Reclusão de 4 a 8 anos. Eu acho até essa pena muito pequena. Mas, enfim. A pena é aumentada de 1/3 à metade se o crime for praticado por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Queridos, é muito difícil o jeito praticar um crime desse sem ter uma ajuda de um funcionário público. Sem ter alguém, né, que vai modificar os documentos, que vai dar outros nomes, outros documentos, que vai facilitar a entrada na fronteira, né? Esse cara tem aumento de pena para ele. Crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, o agente se prevalecer das relações de parentesco, doméstico, coabitação de hospitalidade, dependência econômica. Querido, já viram aquele caso, o sujeito que vai, compra a filha do sujeito para levar ela para o prostíbulo? Vocês já devem ter ouvido essa história. O pai vende a filha, né? Uma vez eu vi uma história do pai que vendeu a filha porque estava todo mundo com fome em casa, ninguém tinha nada para comer, não é? Então, assim, cara, eu fico me perguntando, o nosso conceito de corrupção é um conceito muito idiota, muito idiota. A gente pensa que corrupção é o dinheiro na cueca do senador, né? A corrupção não é isso, cara. Num país que ainda existe pessoas que vendem o filho porque está com fome, e você constrói uma cidade inteira igual Brasília, luxuosa, palácios suntuosos, para o funcionário público trabalhar, e dá para o funcionário público aquela quantidade de regalia que ele ganha, com gente passando fome, vendendo filho. Isso é corrupção, gente. Acorda. Isso é corrupção. Brasília inaugura o grande centro de corrupção do Brasil, porque Brasília era para ser, sabe o quê? Era para ser a coisa mais simples do Brasil. O lugar que o funcionário público vai trabalhar não precisa, ele tem que ter um mínimo de dignidade, mas ele não precisa trabalhar num palácio, não é? Ministro do STF tendo lá no cardápio do almoço lagosta e 5 tipos de vinho para ele escolher. Gente passando fome nesse país. Então, assim, cara, na boa, às vezes alguém falar de corrupção comigo, eu olho para a cara dele e falo assim, tadinho, tá longe de saber o que é corrupção. Corrupção no Brasil, ela é estrutural.
e histórica. Tá? Você pegar carros de luxo para transportar o funcionário público. O que é o presidente da República? Um funcionário público. O que é um deputado, um senador? Um funcionário público. Ele tem que pegar o carrinho dele, que ele comprou, tem que ir parar lá na vaga dele lá e subir para trabalhar. Não é? Eu tinha um professor de história professor de história não, professor de física, que ele foi conhecer Cuba. Né? É óbvio que eu também sou contra o comunismo. Eu não sou comunista. Eu também, qualquer extremo é ruim. Né? Mas ele conta uma vez que ele estava em Cuba, estava lá no centro lá de administrativo de Cuba. Agora a pouco veio um camarada de bicicleta. Aí quando ele olha, Fidel Castro chegando de bicicleta. Eu não sei se ele falou é verdade ou se ele falou isso meio que, não é? Porque nesses países comunistas também tem esse tipo de corrupção estrutural. Não se iluda, não. Né? Mas ele falou isso. Eu fiquei com aquilo na cabeça até hoje. Eu era criança na época. Mas eu, enfim, não duvido nem acredito totalmente. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um texto que eu trouxe para vocês, que eu pretendo ser breve. Tá? A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas adota a expressão tráfico de pessoas, conforme o protocolo adicional da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, conhecido como Protocolo de Palermo, que a define como recrutamento, transporte, transferência, o alojamento e o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça, ao uso de força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração. É o sujeito que vai e oferece dinheiro para comprar a filha, né? A exploração incluirá no mínimo a exploração incluirá no mínimo a exploração da prostituição ou de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho de serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos. Esse texto aqui é um texto reduz bem toda essa coisa aqui. Né? Também tem aumento de pena se a vítima é retirada do território nacional e se tem uma pena reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Essa redução aqui, sabe para quem que é? Para aquele sujeito que, de repente, chegaram para ele e falaram assim, olha, vamos trazer umas pessoas, precisamos de alojá-las aí. Você tem como alojar? Ah, eu tenho sim. O que é? Isso aí é o seguinte, aquele esquema que a gente faz aqui para trazer as pessoas para trabalhar aí na prostíbulo e tal. Ah, tá bom. Aí uma admissãozinha para esse marinheiro de primeira viagem aqui. Né? Vamos lá. O que eu botei aqui? De acordo com a política nacional, o consentimento dado pela vítima é irrelevante para a configuração do tráfico de pessoas. Queridos, prestem muita atenção. Traficou uma pessoa para servir de exploração sexual, o consentimento dela não faz sentido nenhum. Ela pode até consentir. É crime. Tá? Fiz questão de botar isso aqui para vocês. Tá bom? De acordo com a Política Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, nós temos um decreto de 2006 que trabalha essa forma de interpretação. Pelo meio do tráfico de pessoas praticado, fere
por completo a dignidade humana e muitas vezes a própria integridade física da vítima, tornando extremamente vulnerável em decorrência de ameaça, uso de forças, engano, rapto, abuso de autoridade ou mesmo outras formas de coação. Eu botei aqui, essa imagem ilustra muito bem. É uma mulher de nua, né, de costas. Se alguém oferecer casa, comida e roupa lavada no exterior, desconfie. Desconfie. Aqui também, eu coloquei aqui para vocês a rota do tráfico de pessoas. Olha, você tem aqui no norte da América do Sul e também de estados do Brasil, cara. Olha, saindo do Rio de Janeiro e indo Portugal, França, Espanha, né? E por incrível que pareça, olha só, sai do Brasil para ir para a Venezuela. Mas eu acredito, né? Aqui está falando de a maioria das vítimas são mulheres, né? Mas eu creio que nessa estatística aqui pode estar incluído também o transplante de órgãos, né? Então, olha só, não é uma realidade longe da gente. Tá, o leste europeu está aqui, ó, beleza, está no alto, né? Mas não é uma realidade longe, né? Olha, de onde partem as vítimas? Goiás, São Paulo, não está dando para ver. Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia. Aqui. Para onde vão as vítimas? Portugal, França, Espanha, Venezuela, Itália. E aqui é uma relação a tráfico de pessoas, mas não fala necessariamente se é para exploração sexual. Pode ser também para trabalho escravo ou para transplante de órgãos. Tá? Eu não sei porque que eu botei aqui o crime de racismo. Engraçado que esse termo aqui, essa questão do racismo aqui, não é para a aula de hoje, não. Isso aqui é para os crimes contra a honra. Eu acho que foi o resto do slide que eu peguei aqui. Peço desculpa a vocês. Saiu fora, mas eu tenho mais coisa aqui. Peraí. Aqui. Violação de domicílio é o próximo crime. Né? Então, fica a dica aí sobre tráfico de pessoas, estilo tráfico humano. Violação de domicílio. Entrar. Vou aumentar um pouco essa letra. Fica melhor para ler, né? Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Queridos, botei esse quadro aqui do lado, que é bem ilustrativo, bem interessante. Você tem ali a residência de alguém, né, com umas mãos por cima que parecem as mãos do constituinte, né? E o constituinte colocou aqui, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém dela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito. A Constituição diz as únicas formas com que alguém pode entrar na casa de outro sem o consentimento. Tá? Que são essas aqui que eu coloquei em vermelhinho para vocês. Tá? Tá aqui, ó.
Salvo em caso de flagrante delito, se o cara está praticando um crime lá dentro, eu não vou perguntar para a vítima, né? Você quer que eu possa deixar eu entrar aí para te salvar? Hã? Vou meter o pé na porta e vou entrar e não vou responder por violação de domicílio. Desastre, óbvio, para salvar uma pessoa que está lá morrendo, ou, ou para prestar socorro, a pessoa está passando mal, ou durante o dia por determinação judicial, ou seja, com mandado judicial durante o dia, o policial pode entrar com mandado judicial na casa de uma pessoa. Sem o mandato, ele não pode entrar, ele precisa do consentimento. Não é? A única coisa que eu tenho que deixar claro para vocês, né, é que o policial que viola o domicílio de alguém vai responder por abuso de autoridade e não por violação do domicílio. Violação do domicílio é um crime comum, tá bom? Se for funcionário público, o crime vai ser de abuso de autoridade, tá? Vou ver se eu consigo ajustar um pouquinho aqui aí. Então, olha, entrar ou permanecer. Então, o sujeito que entra na casa de uma pessoa sem autorização dela, ou aquele que entra com autorização, mas quando a pessoa fala, sai da minha casa, ele continua. Então, duas formas de praticar o crime. Clandestina ou astuciosamente, ou seja, o cara entra às escondidas, né? Ou contra vontade expressa ou tácita. Ou quando eu falo, olha, você não pode entrar na minha casa. Ou então, quando isso está subtendido. Então, eu quero perguntar, desafiá-los agora a uma questão. O Ricardão, grande Ricardão, né? Quando vai fazer aquela visita assistencial à esposa do rapaz que está fazendo turno 0 horas, ele pratica o crime de violação de domicílio? Sim ou não? Não, tem o consentimento da moradora. O Mas não tem consentimento o da esposa. Mas não tem o consentimento do marido. O consentimento É. é tácito, fica tacitamente, né? Você tem ali, ó, contra a vontade expressa ou tácita. Aqui, ó. Contra a vontade expressa ou tácita. Será que tacitamente não está implícito aí que o Tício não queria a presença do Ricardão na casa dele, prestando assistência social? Né? Mas também não tinha nada dizendo que ele não queria. De repente, Mas não está escrito que é de todos os moradores. Queridos, veja bem, se existe o consentimento, né, da pessoa, de alguém, que é o único que está na casa no momento, não há o crime. É óbvio, se os dois estão na casa no momento, né, e um deles se opõe, você não pode, obviamente, né, entrar. Você tem ali, no caso, né, o crime. Agora, no momento, o único morador que estava presente, ele né, autorizou. Então não há o crime. Agora, quem vê uma situação mais complicada, república, que moram 5 estudantes numa casa. Né? Aí, o que acontece? Um dos moradores fala assim, eu não quero Tício vindo aqui, já estou avisando, hein? Mas os outros 4 querem que Tício entre. Como é que fica nessa situação? Tício vai de boa, foi convidado por 4 moradores da casa, mas um falou, não quero Tício aqui dentro. Aí Tício não entra. Mas se Tício entrar,
Responde por Aí, violação. violação de Mas domicílio. como se ele teve 4 Tá consentimentos? sabendo que não podia entrar? Então, não, assim, ele Vamos lá, olha sabendo, só. Eu tenho partindo do pressuposto. eu tenho um voto para não entrar e 4 votos para eu entrar. Aí ele É. fala assim: isso aqui é um país democrata. 4 Não, votos a 1, vou entrar. a lei é lei, velho. Contra a vontade expressa ou tácita. Ó, O cara moçada, eu expressou. cavuquei para achar isso aí, tá? A melhor explicação que eu achei foi o seguinte: numa casa que é dividido por 5, você tem locais que são privados e locais que são de domínio de todos. Então, por exemplo, a sala pode ser usada por todos, não é? Agora, o quarto de Tício, ou o quarto da pessoa que não quer, é só dele. Então, por exemplo, o espaço do local que é reservado para aquela pessoa, então essa garantia constitucional para sobre aquele lugar. Então, por exemplo, olha, Amanda não quer que Tício entre aqui, mas Pedro, Tiago e João querem. Então, ele pode entrar no quarto de Pedro, no quarto de Tiago, no quarto de João, nos locais que são de domínio público, mas no quarto de Amanda não pode. Porque senão vai estar praticando um crime de violação do domicílio. Não é? Não é de tudo injusto, não. Não. É uma solução justa. Até porque você tem 3 que querem o cara lá dentro e um que não quer. E o direito dos 3? Né? Agora, vamos lá. Vamos criar mais problema? Adoro criar problema. Sujeito, lá embaixo do viaduto, ele pega papelão. Ele coloca um papelão assim, um papelão assim, um papelão assim, e fala: essa aqui é minha casa. Beleza. E tá lá. Aí chega o sujeito, mete o pé naquilo e entra. Violou o domicílio? Não. Não. Por que não? Porque não há do que se falar em domicílio, pô. Por que não? Por que não? Porque Mas por não é que aquilo não? ali. É onde o cara Porque dorme lá- só, porque- não é moradia. Mas vem cá. Aqui, quando a Constituição ela diz o seguinte: olha, o domicílio é asilo inviolável. Ela quer proteger o quê? A intimidade privada, a intimidade familiar. Agora, Mas em caso de. só porque ele é pobre e não tem onde comprar casa, ele não tem direito a essa garantia constitucional? Não, acredito que ele tem, assim, Acredita a que lei é ele pra. tem, é isso A aí. lei é. Mas não é, mas não Tá é melhorando. domicílio. Ah, Mas não não é é? domicílio. E por que Não não é é? Porque ele é domicílio. pobre? Não, não é domicílio, porque porque não é um domicílio é definido quando você se estabelece com o ânimo definitivo Ué, de ficar em um lugar. ele se estabeleceu com a definitiva. Ainda falei bem claro. Aqui é minha casa, vou morar aqui. E aí? Mas e nos casos de Por que essa desocupação? dificuldade? Por que essa dificuldade de ver o pobre, o miserável, e eu entender que ele tem direito igual a vocês? Não, a questão não é financeira, não é por classe econômica. É porque, Eu É por causa da estrutura. eu falo Por em da questão estrutura, estrutural, por exemplo, mas ele então- Mas pegou se vier um viaduto. vento, É um Então- viaduto. foi o vento. mas É um viaduto. o vento não responde por crime, né? Não, por exemplo, desocupação, não responde quando por crime, né? o Estado quer limpar ali a cidade, Tem tipo que lá ter na com Cracolândia. ordem judicial e tudo. Não é assim, chega e vai limpando, não. Tem processo, tem ordem judicial, as pessoas são notificadas, dá um prazo para elas saírem. Não é? Não vai chegando e vai tirando, não. Eu só não entendo por que essa dificuldade, não é? Que a gente tem. Não, aquilo ali não é domicílio. Aquilo é um papelão. Ué, é o que ele tem. É o que Não, ele faz sentido. Faz sentido. faz Mas todo sentido. O problema todo é que a mente de vocês tem que abrir. Não é? Enquanto vocês ficarem achando que corrupção é dinheiro na cueca, enquanto vocês ficarem achando que domicílio é casa, a mente não abre, meu irmão. Tem que abrir essa mente aí.
Vou desafiar vocês ainda mais. Agora o policial chega lá para cumprir o mandado de prisão. Só que o mandado de prisão só pode ser cumprido durante o dia. À noite, só pode entrar se tiver o quê? Consentimento. Então o policial ele chega, é de noite, não posso cumprir. Ele cerca a casa, espera o dia amanhecer, viola e prende o sujeito. Não é? Agora, o mandado de prisão está para prender o senhor Epaminondas. Quem é o senhor Epaminondas? É um cidadão de rua, mora na rua, e a casinha dele é de papelão. O policial lá chega lá de noite, com mandado de prisão. Vai meter o pé, vai rasgar o papelão e vai tirar ele lá de dentro? Não pode. Não. Você sabe qual é o Não, problema? Sabe qual é o problema? Vamos lá. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui, você pode falar assim, isso aqui é a Constituição. Isso aqui é a Constituição? Não, isso aqui é um pedaço de madeira, cara. Não vale para nada. A Constituição não é aquilo ali, não é esse livro que você tem na estante. A Constituição é aquilo que está na essência, na vida, regrando a vida das pessoas, mostrando os caminhos. Isso é que é a Constituição. Aquele ali respeita, cara. Aquele ali é um cidadão pobre que não teve a mesma oportunidade que você e que ele tem que passar a humilhação de morar dentro de um círculozinho feito de papelão. Então o cara tem que chegar lá e tem que falar assim, senhor, estou com mandado de prisão para o senhor vai sair? Não, tudo bem, agora é noite, nós vamos ficar aqui, quando for de dia nós vamos entrar e vamos prender aí dentro. Isso é Constituição. Né? Agora, a Constituição que dá um bico no papelão, porque é papelão, papelão para você, mas para aquele ali é a única coisa que ele tem para proteger do frio e é a casa dele. Né? Então, abre a mente, abre a cabeça. Eu tô puxando a orelha de vocês hoje para vocês abrirem a cabeça. Tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é um crime, né? Se o crime é cometido durante a noite, aqui vem a pena, né? Detenção, a pena aí no caso qualificado no parágrafo 1º, se é cometido à noite em lugar ermo, que é um lugar afastado, ou com emprego de violência, ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas. Né? Agora vem a pergunta, já que é para mexer mesmo com a cabeça de vocês, deixa eu ver se eu botei aqui. Ah, não botei. Movimento sem teto. Movimento sem teto. Os caras entram lá, toma força. Eu posso chamar aquilo de violação de domicílio? No meu entender, sim. Claro. Se o domicílio é habitado, não tem uma garantia constitucional, não pode permitir. Você tem que, no caso, fazer uma ponderação de interesses, cara. Não é? Aí a gente pode falar no esbulho possessório, lá nos crimes contra o patrimônio, que a gente vai chegar lá, tá bom? Eu preparei aqui, assim, vamos lá, vamos ver o que eu botei aqui para vocês, ó. Assim, ajuda um pouquinho. Isso aqui ajuda um pouquinho. Vocês querem ver uma coisa, ó? O caminho inverso que eu estou fazendo com vocês? Olha o parágrafo 4º. A expressão casa
compreende qualquer compartimento habitado. Aqui se enquadra a casinha de papelão? Com certeza, se está Ah, tá. habitado. Então, quando a lei falou, beleza, você disse com certeza. Agora, quando eu falei, vocês ficaram assim, ó. Não, não é domicílio. Precisa a lei para convencer vocês do óbvio. Queridos, eu vou mexer, ou eu reboco a cabeça de vocês pro lugar certo, ou então vocês vão ficar malucos comigo. Aí, ó, quando apareceu a lei, sim, com certeza, mas teve que a lei mostrar o óbvio. Nós precisamos muito pouco da lei. O que nós precisamos muito mais é de consciência. Porque se todo cidadão tivesse consciência, não precisava nem ter lei. Mas isso já é um outro problema. Aposento ocupado de habitação coletiva. Um albergue, por exemplo, né? Compartimento não aberto ao público onde alguém exerce a profissão ou atividade. Queridos, casa, entre aspas, o seu escritório, para o direito penal é considerado casa. Aqui, ó, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce a profissão ou atividade. Não se compreende na expressão casa. Agora aqui, ó, não vai compreender na expressão casa. Hospedaria, estalagem ou qualquer habitação coletiva quando aberta, salvo a restrição do 2 do parágrafo anterior. Na verdade, o que ele está falando? Aqui você tem que... Eu não sei se vocês já viram isso. Hoje já não é muito mais comum. Mas, antigamente, existia, em vez de hotel, tinha hotel, pensão e tudo mais, e tinham também os espaços, o cara fazia um galpão, um montão de cama beliche. Então o viajante ia lá, pagava, entrava e dormia lá. Né? Um troço meio, eu não sei se vocês já viram isso, esses albergues coletivos. Uma vez eu vi um em Três Rios. Eu passando em Três Rios, eu olhei assim, o que é isso aí? Ah, isso aí, o cara viajante paga diária aí para dormir aí. Aí eu olhei lá para dentro, um montão de cama e tal, falei, ó, legal. É óbvio que nós estamos lidando com o código de 1940, né, Felipe? Taverna, olha só. Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Meu Deus, o que é uma taverna? Eu nunca vi uma, mas é tanto que eu não vi que eu resolvi botar para vocês aqui uma imagem de uma taverna. Pô, cara, olha só. Estabelecimento que vende bebidas alcoólicas, taberna. Restaurante pequeno cujas refeições são baratas. Tasca. Olha só. É claro que tu não vai chamar isso aqui de violação de domicílio, agora nem precisava, né? Mas olha só o que é um código de 1940, não é? Deve ser o maior barato entrar numa taverna dessa, né, cara? Aí, que maneiro, não é? Eu nem sei o que é isso. Jesus, como eu sou quadrado. Mas vamos lá. Violação de domicílio praticado por agente público consiste em abuso de autoridade. O abuso de autoridade, queridos, não está mais nessa lei aqui que eu estou colocando para vocês. Agora é a lei. Peraí que eu já vou botar para vocês aí, só um minutinho. Que de cabeça eu não guardei e eu estou pesquisando. Lei 13.000
869/209. Essa é a nova lei de abuso de autoridade. Então, o funcionário público mete a porta e entra sem o consentimento, sem uma situação de flagrante, sem estar prestando socorro, sem o mandado judicial ou com o mandado à noite, vai praticar abuso de autoridade. Ricardo, o que é noite? Critério solar, queridos. Critério aqui, solar. Tá? Critério aqui é solar. Se 8 horas da noite, né? Isso é muito complicado. Por quê? Porque no Brasil tem lugares que a noite chega mais cedo. Né? Lá no norte, por exemplo, no Acre, Rondônia, Roraima, 7 horas está claro. Isso nem precisa de horário de verão. Quando tinha horário de verão, então, era mais comum isso. Não é? Então, a jurisprudência hoje já pacificou o critério solar. Escureceu, não é? É noite. Você não pode mais entrar na casa de uma pessoa nem com mandado. Pode entrar se tiver flagrante delito, se estiver prestando socorro, não é? Aí tudo bem. Ou com consentimento. Consentimento a qualquer hora. Agora, tudo bem. Então, o policial cercou a casa. Né? Aí começou a sair os primeiros raios solares. Já é dia, já pode entrar na casa e efetuar a prisão. Tá bom? Então, aqui tem, sim, aqui é o abuso de autoridade com a nova lei. Para memorizar, crimes contra a liberdade individual, tutela a liberdade pessoal e a autodeterminação das pessoas, tanto física quanto psíquica. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa que tenha autodeterminação. Exclui-se doentes mentais, crianças que têm idade. A pessoa deve ser certa. Se for funcionário público, é abuso de autoridade, mas essa aqui é a lei revogada, tá? Não é mais essa lei. Eu vou até tirar esse dispositivo aqui. Tá? Eu estou reparando aqui, tem uma coisa que eu estou discordando desse último emblema que eu coloquei aqui. Porque o sujeito passivo, qualquer pessoa que tenha autodeterminação, excluem-se doentes mentais e crianças em tenra idade. Isso aqui é um pouco controvertido. Tá? Isso aqui é um pouco controvertido. Tá bom? Eu não vou aceitar essa afirmação com relação ao sujeito passivo aqui não, tanto que eu vou apagar, tirar isso da minha aula, porque eu discordo daquela observação ali. Tá? Então, queridos, quero saber de vocês dúvidas. Dúvidas? Sem dúvidas? Partiu Flamengo? Claro. Partiu Flamengo. 3-0. Partiu Flamengo. Não Moçada, sei se é isso tudo, não. Hein? olha, se ganhar de 1-0 eu já estou feliz. Eu também, tô satisfeito. Eu tô feliz. Tá bom demais. Tá bom, ganhou, foi em primeiro lugar, vai jogar segunda no Maracanã, já tá bom. Aí já dá para postar uns 2, de repente. Moçada, um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau, Boa noite. beijo no Fiquem coração. todos com Deus. Valeu, Boa valeu. noite, gente. Boa noite, Obrigada. galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.